Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre a linguagem PHP, conceitos bem básicos. O que a gente vai aprender nessa videoaula? O que é a linguagem PHP e para que ela serve? Expressões aritméticas na linguagem PHP, comparações, precedência, operadores lógicos, conceitos básicos da linguagem, por exemplo, como que eu vou criar uma variável na linguagem PHP, como que eu vou solicitar dados para o usuário. E no final a gente vai fazer 2 exercícios sobre o que a gente aprendeu. Bom, o que é a linguagem PHP? Linguagem PHP é uma linguagem de programação criada para páginas web. E para que ela serve? Serve para criar páginas dinâmicas. Expressões aritméticas. Expressões aritméticas é o sinal que eu vou usar para a operação que eu quero fazer. Por exemplo, se eu quero fazer uma operação de adição, eu vou usar o sinal de mais. Se eu quero fazer uma conta de subtração, eu vou usar o sinal de menos. Assim vai para multiplicação, asterisco e divisão a barra. Resto da divisão, por exemplo, eu tenho 13 dividido por 3. O resto dessa divisão vai ser 2. Então, 2 vai ser o meu resultado. Prioridade ou precedência é a ordem das contas. Por exemplo, eu tenho uma conta de soma entre parênteses e tenho uma conta de multiplicação. O que eu vou fazer primeiro? A de multiplicação? Não. Eu vou fazer primeiro parênteses. Então, vou fazer tudo que está entre parênteses primeiro e depois vou pular para multiplicação, divisão, mod, adição ou subtração. Comparações. Comparações eu vou usar o sinal maior para alguma condição que eu quero fazer maior, menor para menor, maior igual, menor igual, igual e diferente, que é esse ponto de exclamação igual. Operadores lógicos. Eu vou usar 2 E comercial para indicar um E, 2 barras para indicar um OU e um ponto de exclamação para indicar um não. O que são esses E comercial, barra e ponto de exclamação? Por exemplo, se eu tenho uma condição que ela é falsa e outra condição que ela é falsa, C1 e C2 vai ser falso no final. Se eu tenho uma condição falsa e uma verdadeira, no meu resultado vai ser falso. Se eu tenho uma condição verdadeira e uma falsa, o final vai ser falso. Se eu tenho 2 condições verdadeiras, o final vai ser verdadeiro. O OU, se eu tenho uma condição falsa e outra falsa, o final vai ser falso. Se eu tenho uma condição falsa e uma verdadeira, verdadeiro. Se eu tenho uma condição verdadeira e uma falsa, verdadeiro. Se eu tenho 2 condições verdadeiras, verdadeiro. E o não, o que é falso vai ser verdadeiro, o que é verdadeiro vai ser falso. A gente vai aprender isso mais com a prática. Conceitos básicos da linguagem. Como que eu vou criar uma variável? Eu sempre vou colocar esse cifrão seguido do nome da minha variável. E eu que escolho o nome da minha variável. Por exemplo, aqui eu escolhi variável chamada nome, variável chamada conta e variável chamada var. Raiz quadrada. Como que eu faço a raiz quadrada em PHP? Em PHP eu vou fazer sqrt entre parênteses a minha variável. Por exemplo, aqui está me indicando a raiz quadrada de 4. Ele vai me dar o resultado. Potência. Como que eu faço a potência? Eu vou colocar o pol e entre parênteses a base, vírgula, expoente. Por exemplo, se eu quero uma potência de base 4, expoente 2, vou colocar pol entre parênteses 4,2, vai me dar o resultado. Como que eu vou solicitar dados para o usuário? Sempre com um print. Print, olá mundo, vai imprimir na tela o quê? Olá mundo. Print, qual valor deseja digitar, vai imprimir na tela qual valor deseja digitar. Saída. Como que eu faço a saída de algum resultado meu?
Com print também, porque print mostra na tela algo. Então, eu vou colocar print e entre parênteses o que eu quero que apareça. O valor é... E para concatenar aqui a variável com o meu print, porque não posso colocar a minha variável entre parênteses, eu vou colocar ponto var. E aqui a mesma coisa. Print, o que eu quero que apareça na tela entre aspas. E no final, a minha variável. Quebra de linha. Vou sempre usar a barra N para me fazer uma quebra de linha na minha linguagem PHP. Agora, 2 exercícios. Primeiro exercício. Faça um programa que solicite do usuário 2 números e mostre a soma e a subtração dos 2 números selecionados. É um programa bem simples. A gente vai fazer aqui ao vivo. Vamos lá, vamos criar um exercício. Exercício 1, por exemplo. E vamos solicitar do usuário que ele imprima 2 números. Digite um número. Vamos colocar a nossa variável, que eu quero chamar ela de x. E vamos pedir para ele digitar outro número. Digite outro número. Opa. Sempre terminar com ponto e vírgula no final. E minha variável aqui vai chamar y. Condição para ele ler o que o usuário digitar. Pronto. Agora, eu vou colocar o que? Resultado. Não, resultado não, vai ser soma. Soma vai ser igual ao que? A x mais y. E subtração vai ser igual ao que? A x menos y. Pronto, eu já criei as minhas contas. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que mostrar para o usuário qual que é o resultado da minha soma e o resultado da minha subtração. O que eu vou fazer? Então, eu vou criar um print e vou escrever a soma dos 2 números é... Vou ter que fechar a aspas, né? E vou concatenar, e essa concatenação é com um ponto. Concatenar com a minha variável de soma. Então, eu vou mostrar que a soma desses 2 números é soma. O que aparece em soma aqui vai somar o x com y. E copiei aqui, eu vou só mudar. A subtração dos 2 números é... E eu não vou colocar soma, né? Vou colocar subtração. Que é a subtração, que é o x menos o y. Ok. E agora eu vou fechar o meu PHP. Vamos ver se esse programinha deu certo? Eu venho aqui, Home, e primeira opção. Ó, aqui apareceu, ó, digite um número. 5, o usuário digitou o número 5. Digite outro número, 2. A soma dos 2 números dá 7 e a subtração dos 2 números dá 3. Agora, por que apareceu tudo junto? Eu não quero que apareça junto, eu quero que apareça separado. Então, lembra do que a gente colocou lá no slide? Eu vou colocar um barra N e agora vai aparecer a quebra de linha. Digite um número 5. Digite outro número 2. A soma dos 2 números é 7 e a subtração é 3. Certo? Ok. Exercício 2. Faça um programa que solicite do usuário 2 números e depois mostre a raiz quadrada destes números. Vamos lá fazer o exercício. Vamos criar um exercício 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para o usuário digitar 2 números. Digite um valor
Vamos ler essa variável. Vai ser trim fgets gts. E vamos pedir para ele digitar outra variável. Digite outro valor. Digite outro valor. Que eu vou chamar essa variável de y. Que vai ser trim fgets fgts. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero a raiz quadrada de cada um desses números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma variável de resultado 1. Resultado 1. E essa variável vai ser igual ao sqrt do meu x. E o meu resultado 2, result 2 vai ser igual a sqrt do meu y. Só que agora o que eu tenho que falar para o usuário? Eu tenho que mostrar para ele o resultado, porque até agora eu não mostrei para ele, ó. Pedi um número, pedi outro número e fiz a conta. Eu mostrei para ele o resultado. Então o que eu vou fazer? Vou criar um print e vou falar para ele: a raiz quadrada de, vou concatenar com o meu x, vai ser igual ao result 1. E vou copiar aqui que é mais fácil, né? A raiz quadrada do meu y vai ser igual ao resultado 2. Vamos ver se deu certo? Vamos ver se deu certo esse programa? Então vamos lá. Ó, digite um valor 4. Digite outro valor 2. A raiz quadrada de 4 é 2. E a raiz quadrada de 2 é 1,41, 42, tal. Ok, ficou tudo junto, né? Então, o que a gente faz? Coloca um barra N. Bom, pessoal, é isso. Eu expliquei um pouco para vocês sobre a linguagem de PHP, conceitos básicos. E não perca as próximas videoaulas, que iremos estudar estruturas condicionais, estruturas repetitivas e vetores. Até a próxima videoaula.